hoje aí com a ilustre presença do professor Samuendo. Eu vou falar um pouco do currículo dele. O professor Samuendo é graduado em Engenharia Geológica pela UFOP em 1980. Depois ele fez o mestrado na mesma universidade, né, com foco em Geologia Estrutural. Em 1997, ele concluiu o doutorado na USP, na área de Geoquímica e Geotectônica. Atualmente é professor associado da UFOP e também ele é o diretor da Escola de Minas. Ele tem experiência profissional nas áreas de geociências, com ênfase em geologia estrutural e tectônica, e ele é um dos idealizadores, né, e quem fomentou a revisão do mapa geológico do quadrilátero ferrífero, né, em comemoração aos 69, né, aos 100 anos, né, não, 50 anos, desculpa, do trabalho do DOR, né, DOR 1969. Então, esse trabalho, ele consolida, né, uma série de projetos de mapeamento que foram conduzidos pelo professor Issam e por outros pesquisadores, e também representa uma comemoração ao trabalho do DOR. Então, professor, fique à vontade para a sua apresentação. Bem, boa tarde a todos, né? E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse Exploration Talk, né, da Vale. É uma grande satisfação, né, participar desse processo e apresentar, na realidade, o mapa geológico do quadrilátero ferrífero, né? Muitos de vocês já conhecem, né? Mas é sempre bom a gente conversar a respeito desse produto, né? Que foi gerado aí um processo que levou mais de 20 anos, né? E conseguimos, então, consolidar, né, esse mapa geológico na escala 1 para 150 mil. Esse mapa envolve, né, revisão e atualizações, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que significou esse processo, né? E qual é o avanço que nós conseguimos atingir do ponto de vista da estratigrafia e do arcabouço estrutural do quadrilátero ferrífero. Bom, em 2018, aliás, já há mais tempo, né, nós vínhamos trabalhando, né, no sentido de consolidar um mapa geológico do quadrilátero ferrífero face aos inúmeros mapeamentos geológicos realizados no quadrilátero ferrífero, né? Então, essa possibilidade começou a surgir, né, há uns 15 anos atrás, né, juntamente com a equipe da Vale, principalmente induzido, né, pelo Henrique Alpiatti, né, Adriano Zapparoli, Carlos Delgado, no sentido de a gente fazer uma publicação desse mapa, né? Por quê? Porque nós tínhamos muitas informações e a gente entendia que essas informações não poderiam ficar na biblioteca, né, nas estantes da biblioteca, tá? E isso veio realmente a ser consolidado, né, em 2017, 2018, né, no sentido de organizar toda essa base de dados, né, que foi consolidado aqui no quadrilátero ferrífero, tá? Então, é um mapa geológico que foi lançado no ano passado, em 2019, e o mapa e a nota explicativa desse mapa ainda está em processo de elaboração, né? Então, imagina que daqui a no máximo 2 anos, a gente já tenha, né, esse mapa, essa nota explicativa. Entretanto, parte, né, dessa nota explicativa, né, a parte de estratigrafia e evolução estrutural, né, compõe, na realidade, um capítulo do livro que se chama Estratigrafia e Evolução Estrutural do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Tá? Bem, além, né, do mapa geológico, que constitui, na realidade, uma celebração, né, do cinquentenário da obra de Dor, de 1969, nós reunimos, né, um conjunto enorme, né, de profissionais, né, que atuam no quadrilátero ferrífero, tá? Em torno de 70 pessoas, e essas pessoas, né, se dispuseram a contribuir, a escrever, na realidade, capítulos, né, sobre o quadrilátero ferrífero, relatando, na realidade, os avanços do conhecimento nos últimos 50 anos. Obviamente que a base, né, de dados, né, a base
desse livro é uma base geológica, né? Mas tem informações a respeito da geoconservação, a respeito da ocupação, né, humana no quadrilátero ferrífero. Tá? Então, esse livro está, né, em processo, já está impresso, né, já foi distribuído aí para a Vale, né, para a equipe da Vale. O PDF já está, né, distribuído aí no meio acadêmico e no meio profissional. Tá? Mas o lançamento está previsto para o final do mês. Hoje mesmo nós terminamos aí toda a organização junto com a equipe da Vale no sentido de fazer o lançamento no dia 30 de setembro. Tá? Então, essa celebração envolve, né, o mapa geológico e também o livro que constitui, na realidade, a síntese, né, do avanço do conhecimento nos últimos 50 anos. Obviamente que a gente gostaria de colocar mais trabalhos, né, nesse livro, mas, infelizmente, por uma questão orçamentária, né, nós não podemos estender demais esse livro. São 18 capítulos, né, envolve mais ou menos 480 páginas a respeito da geologia e o avanço do conhecimento do quadrilátero ferrífero nesses 50 anos. Então, é uma homenagem que a gente presta ao trabalho do DOR, né? Que é um trabalho fenomenal, né? Que envolve, na realidade, um mapeamento na escala 1 para 25 mil, de 42 quadrículas, né? E que foi consolidado num mapa na escala 1 para 150 mil, que é o nosso conhecido mapa geológico de DOR 1969. Então, para celebrar, né, esse evento, né, esse grandioso trabalho, esse magnífico trabalho, né, que muito contribuiu para a exploração mineral e para o avanço do conhecimento geológico do quadrilátero ferrífero e arredores, né, então nós arregaçamos as mangas e, né, produzimos, na realidade, então, esse livro e esse mapa geológico. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse mapa geológico, o que significa, né, qual que é o avanço que está contido nesse mapa geológico. Obviamente que quando a gente olhando esse produto, né, eu não tinha um projeto, né, de elaborar esse mapa geológico, né, mas eu tinha uma motivação, tá? E essa motivação, obviamente, começa com, né, todo o conhecimento que DOR conseguiu consolidar, né, através da sua equipe nas quadrículas, na escala 1 para 25 mil, né, do quadrilátero ferrífero, e também no mapa geológico de 1969, né, e constituiu, né, na realidade, um projeto de vida, né, da minha carreira acadêmica aqui no quadrilátero ferrífero. Tá? Algumas questões, né, importantes, né, a gente olhando assim, né, com um espelho retrovisor, né, a gente observa que tem alguns trabalhos fundamentais, né. O trabalho de Ladeira e Viveiro, embora seja uma síntese, né, publicado pela Sociedade Brasileira de Geologia, esse trabalho ele envolve um conceito, né, que depois foi esquecido, né, na comunidade geológica, né, que é o conceito de que a charneira, né, de dobramento, a linha de interseção, tá, que na realidade cria, na realidade, todo o arcabouço geológico do quadrilátero ferrífero. Ele tentou fazer isso, utilizando esse conceito, desenhar, na realidade, todas as dobras, né, utilizando aí o eixo de dobra, né. Mas, tal qual o quadrilátero ferrífero é uma região complexa, né, obviamente que essa ideia, né, não surtiu o efeito desejado, mas o conceito é importante mantê-lo, né. Em 88, né, depois o Castro Alves, em 91, nós tentamos, né, entender, na verdade, um problema fundamental do quadrilátero ferrífero, que é o paralelismo da lineação mineral com os eixos de dobra ou alineação de interseção, né? Em 88, eu não consegui resolver esse problema, mas lancei algumas hipóteses a respeito dessa questão, né? O Castro Alves evoluiu um pouquinho mais, né, a respeito desse conhecimento, e esses dois trabalhos, eles, né, não tiveram, na realidade, digamos assim, uma sequência, né? E o conhecimento do quadrilátero ferrífero paralisou, né, sobre essa ótica, né? O que significa
ter uma estrutura que a lineação de estreamento mineral é paralela aos eixos de Douglas, né? Já em 1967, 1997, no meu projeto de doutorado, eu tentei, né, abranger, né, uma região maior do quadrilátero ferrífero, envolvendo não só as unidades do subgrupo Minas, mas também as unidades do Rio das Velhas e o próprio embasamento, ampliando, né, um pouquinho a área de desconhecimento, né, do quadrilátero ferrífero e seus arredores, mas mesmo assim não obtive o sucesso que eu gostaria de ter alcançado nesse projeto de doutorado, né? E após, né, esse projeto veio, né, uma ideia, né, de ter um conhecimento a respeito do controle da mineralização de ferro no quadrilátero ferrífero, tá? Teve um início de uma participação de um projeto chamado Projeto Geometalurgia, né, financiado pela Vale, mas que logo em seguida esse projeto foi abortado, né, por uma razão muito simples, né? O projeto não continha o conhecimento geológico necessário para se entender todo o processo de geometalurgia no quadrilátero ferrífero. E, obviamente, que o mapa da um momento muito interessante, né, da história da evolução do conhecimento da geociência, né, no mundo, né, que é o lançamento de um novo paradigma, que é o paradigma da tectônica de placas. E, obviamente, com essa visão, né, nasce, né, ou aflora, na realidade, vários problemas relacionados ao quadrilátero ferrífero. E desses problemas é que nós vamos tratar. Então, esse é o mapa geológico que todo mundo conhece. É uma consolidação, né, de 42 quadrículas na escala 1 para 25 mil. A cartografia, né, na escala 1 para 25 mil é uma cartografia, na minha opinião, uma cartografia de excelência, tá? Muitos contatos, né, que foram, né, definidos pela equipe do USS da NPM, ainda hoje, né, permanecem tal como está, são contatos muito bem localizados, né, apesar das grandes dificuldades, né, na época desse mapeamento, né, por falta de mapas topográficos, né, uma base cartográfica, né, mas é um mapa muito bem elaborado, muito bem cartografado, né. No entanto, começa a surgir aí elenquei aqui, né, uma série de problemas, né? Problemas que, na realidade, serviram, na realidade, de motivação, né, para a gente continuar estudando, né, desvendando os mistérios aqui do quadrilátero ferrífero, né? Então, vou citar, assim, alguns, né, desses problemas, né? Por exemplo, o sinclinal Vargem do Lima, o eixo do sinclinal Vargem do Lima, em posição quase ortogonal com o eixo do sinclinal Gandarelas, né, o anticlinal Conceição, né, e também o sinclinal Ouro Fino. Quer dizer, do ponto de vista estrutural, essas duas estruturas, tal como está disposto, né, no mapa, né, não se sustentam, né, porque são direções, né, praticamente ortogonais de encurtamento, né. Como é que eu poderia explicar isso do ponto de vista estrutural? Duas direções ortogonais e uma não interfere na outra. Então, tem alguma coisa errada nesse processo, né? Ou a cartografia está errada, ou a estrutura está errada, né? Ou seja, tem um problema a ser desvendado, né? Então, esse é um dos problemas que me motivou, ou que me motivaram, na realidade, a empreender, né, um novo processo de conhecimento do quadrilátero ferrífero, né? Por exemplo, a inversão estratigráfica Minas, no interior do sinclinal Dom Bosco. Nessa região aqui, existe, né, já na cartografia do DOR, né, a sequência Minas ela está em posição estratigráfica invertida, né? Eu gosto de enfatizar esse problema porque é um problema importante, né? E isso nunca foi tratado, né, adequadamente, tá? E que isso, se a gente entender essa inversão, ou se de fato essa inversão existe, né, e foi comprovado que essa inversão ela existe, não só por critérios estratigráficos, mas também por critérios sedimentológicos, de topo e base, né? Então, se a gente resumir, né, todas essas questões, né, desses dois problemas fundamentais, né,
a gente consegue, nós vamos conseguir entender melhor a geologia do quadrilátero ferrífero. E um outro aspecto extremamente importante, olhando esse mapa, né, e olhando o mapa geológico, né, numa escala menor, né, nós vamos, na escala maior, obviamente, né, nós vamos perceber o seguinte: como é que o quadrilátero ferrífero se conecta, né, com a faixa Araçuaí, a faixa Brasília e a faixa Ribeira, situado aqui a sul do quadrilátero ferrífero e a leste, né? Então, essas questões elas têm que ser respondidas para a gente poder entender melhor, né, o quadrilátero ferrífero. E, obviamente, quando a gente fala assim, entender melhor o quadrilátero ferrífero, significa entender melhor a geometria das estruturas do quadrilátero ferrífero e qual que é a sua implicação, né, na mineralização, tanto de ferro quanto de ouro aqui no quadrilátero ferrífero. Tá? Então, esses, né, foram os problemas que eu elenquei, né, e que eu tentei perseguir ao máximo no sentido de começar a desvendar, na realidade, toda a estrutura do quadrilátero ferrífero. Vamos lá. Então, nós começamos o levantamento de dados em 1997, né? Quando terminei meu doutorado, eu então abracei essa causa, né, de conhecer o quadrilátero ferrífero a partir dos dados levantados por mim, tá? E pelos colegas que participaram, né, desse projeto ao longo do tempo, né? Então, era extremamente importante a gente ter, na realidade, uma base de dados que eu tivesse controle desse conhecimento, tá? E assim nós fizemos. E começamos a trabalhar na escala 1 para 10 mil, mapeamento na escala 1 para 10 mil. Por que do mapeamento na escala 1 para 10 mil? Porque, na realidade, nós já dispunhamos, né, de fotocartas na escala 1 para 10 mil. E também porque o Barbosa, né, o Licínio de Miranda de Barbosa, era um geólogo extremamente competente, né, extremamente orgulhoso de ter participado nesse processo do mapeamento do quadrilátero ferrífero. Ele disse o seguinte, que qualquer alteração no mapa geológico do quadrilátero ferrífero, tá, qualquer nova incorporação de dados, né, de base cartográfica, né, no quadrilátero ferrífero, teria que ser a partir de mapeamento da escala 1 para 10 mil. Então, nós seguimos digamos assim, essa propriedade, né, que o Barbosa colocou, e nós começamos, então, a mapear, né, o quadrilátero na escala 1 para 10 mil e tentando conhecer as conexões, né, do quadrilátero ferrífero com as faixas brasilianas, situadas a leste e a sul do quadrilátero ferrífero. Tá? E o resultado é esse mapa geológico na escala também, né, 1 para 150 mil. Olhando esse mapa geológico, né, muitas partes, né, desse mapa geológico praticamente não mudaram, né, a sua configuração cartográfica, né, principalmente nessa região norte do quadrilátero, na região... Oi? A gente não está conseguindo visualizar o ponteiro do mouse, sabe? Aqui? Talvez se você clicar com o botão direito, tem a opção de até deixar ele maior. Sim, vou ver. Tela, opção de ponteiro. Isso. Já está seta, né? Sim, agora. Tá travado para mim. Deixa eu ver. Isso, dá para ver sim. Obrigada. Tá. Só que eu não consigo aumentar. Tem opções da seta aí embaixo aí, no que você clicou. Opções da seta, não sei se... Opções da seta. E seta visível. Tem um automático. Tá visível? Tá sim. Agora? Tá ok. Tá? Então, a região aqui, norte do quadrilátero ferrífero, na região do sinclinal Gandarela, praticamente a cartografia não muda, né? O que aconteceu com o quadrilátero? Houve um rejuvenescimento das unidades na parte sul do quadrilátero ferrífero, tá? E na parte leste, principalmente, né? Então, o que eram unidades arqueanas, né, do tipo Grupo Maquiné, esses quartzitos aqui da região leste do quadrilátero ferrífero, a leste de Ouro Preto, né?
eram quartzitos relacionados ao grupo Maquiné, né? Mas os dados geocronológicos, né, mostraram que, na realidade, não são quartzitos relacionados ao grupo Maquiné, e sim ao grupo Itacolomi. Então, essa informação fez com que toda a borda leste e a borda sul do quadrilátero ferrífero, né, sofressem um rejuvenescimento estratigráfico, né? As unidades que eram tidas como sendo Nova Lima passaram a ser unidades do grupo Sabará, né? Isso reforçado também com as informações também de dados geocronológicos. Um outro fato interessante, né, que emerge desse mapa é um sistema, né, de diques, né, um magmatismo máfico, ultramáfico importante no quadrilátero ferrífero pós-Minas. Tá? Então, a ideia, né, aquela ideia de que os xistos, os green xists, né, que afloram na parte leste do quadrilátero ferrífero, em frente à região do Caraça, né, reportado pelo DOR como sendo green xists, né, de idade pós-Minas, essa ideia se concretizou. Tá? Concretizou na realidade, um magmatismo máfico, ultramáfico extremamente importante, né? O locus desse magmatismo situa-se aqui na região sul do quadrilátero ferrífero, né? São diques, são batólitos, né? Um enxame de diques, né? De direção NWSE, diques máficos e ultramáficos, tá? Nós vamos reportar isso mais à frente, né? E esses diques, né? Eles estão deformados, né, mas com uma deformação de cisalhamento de borda. Tá? Então, isso é um fenômeno extremamente importante. E esse magmatismo máfico, ultramáfico, permeia, na verdade, todo o quadrilátero ferrífero. Tá? Então, esse é um aspecto que vale a pena a gente focar um pouco mais, né, sobre o aspecto da mineralização aqui no quadrilátero ferrífero. Bom, como eu já disse, é um projeto que consolida, na realidade, a compilação, né, de vários trabalhos de mapeamento geológico, né, envolvendo trabalhos finais de graduação, convênios realizados com as mineradoras aqui do quadrilátero ferrífero, principalmente a Vale, né, mapeamento de distritos ferríferos, tá, teses de mestrado, doutorado, tá. Então, em termos de números, nós temos aí, basicamente, mais de 150 TCCs, 20 convênios, né, da universidade com as empresas mineradoras aqui do quadrilátero ferrífero, mapeamento de distritos ferríferos, em torno de 15 distritos ferríferos foram mapeados na escala 1 para 5.000 e 1 para 2.000, né, dentro da cava, da mina. 15 projetos de doutorado e 15 projetos de mestrado, né, não só nos programas de pós-graduação aqui da UFOD, mas também da UFMG, da Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, foram envolvidos também na compilação dessas informações aqui no quadrilátero ferrífero. Os espaços, né, vazios desses projetos nós complementamos com o mapa do STNPM e também o mapa da CPRM e da CODENI. Em termos de cartografia, nós conseguimos mapear, na realidade, o quadrilátero ferrífero numa área de mais ou menos 65% do quadrilátero na área original, de 7.000 km², ou seja, mais da metade do quadrilátero ferrífero foi mapeado na escala, né, de 1 para 65.000, 1 para 10.000. Em termos de área, essa área corresponde a 12.785 km², né, envolve estações de mapeamento, 30.000 estações, atitudes estruturais, envolvendo aí um total de 41.560 medidas estruturais, medidas de planos e linhas. Então, essa é a área, né, a nova área do quadrilátero ferrífero, que ultrapassa em muito, né, a área original, né, proposta pelo DOR, mapeado pelo DOR de 7.000 km². Né? Então, a área hoje abrange em torno de 12.785 km². Obviamente que muito dessa área é a expansão a leste e a expansão a sul, no sentido de entender a conexão do quadrilátero ferrífero, as estruturas paleoproterozoicas com as estruturas brasilianas, né? Situadas aí tanto a leste quanto a sul do quadrilátero ferrífero.
Eu fiz um rápido cálculo, né, logicamente que é bastante aproximado, né, se nós conseguirmos somar todos os projetos que foram compilados nesse projeto do mapa geológico, né, as dissertações, os TCCs, os convênios realizados, né, os projetos de mestrado e doutorado, a gente pode chegar mais ou menos, né, a algo em torno de 80 homens ano de tempo de geólogo envolvido nesse projeto. Ou seja, um número bastante significativo de pessoas, né, que contribuíram para o avanço do conhecimento geológico do quadrilátero ferrífero. É extremamente importante a gente colocar dessa forma. A gente pode até estimar, né, em função desses 80 homens ano, né, o custo, né, final desse projeto aí, que abrange, né, uma ordem aí da mais de 10 milhões de reais, né, na confecção desse projeto. Mais à frente. Bem, esse é a coluna estratigráfica do quadrilátero ferrífero. Eu queria destacar aqui 3 aspectos extremamente importantes nessa nova coluna estratigráfica do quadrilátero. Primeiro, é o supergrupo Rio das Velhas, né? Houve uma mudança, né, bastante importante, né, na relação do grupo Maquiné com o grupo Nova Lima, né? Pela estratigrafia original, né, o grupo Maquiné situava-se no topo, né, do supergrupo do grupo Nova Lima. No entanto, a cartografia mostrou o seguinte, que na realidade o grupo Maquiné está interdigitado com o grupo Nova Lima, tá? Então esse é um aspecto extremamente importante e as faixas de Maquiné que ocorrem no quadrilátero ferrífero são faixas relativamente contínuas, né, e que se conectam entre si. Um outro aspecto que nós decidimos, né, é que o grupo quebra-osso envolve toda a sequência de rochas máfico-ultramáfica, né, que ocorre no quadrilátero ferrífero, não só aquelas que o Schorcher definiu, né, na borda leste do quadrilátero, mas também todas as unidades máfico-ultramáfica que o projeto Rio das Velhas cartografou no quadrilátero ferrífero. Então, o grupo quebra-osso, na realidade, seria a sequência do vulcanismo da base do Rio das Velhas. Segundo aspecto é que a cartografia também mostrou que o grupo Sabará e o grupo Itacolomi são 2 unidades, né, orogênicas, né, do supergrupo Minas, que estão também interdigitados, né? Na proposta anterior, o grupo Itacolomi estava, né, desconectado, né, do supergrupo Minas, né? Então, dessa forma, o novo grupo, né, o grupo Sabará e o grupo Itacolomi, que ocorrem de forma interdigitada, constituem, na realidade, né, o supergrupo Estrada Real, que nós estamos designando como sendo o supergrupo Estrada Real. 3 formações compõem o grupo Sabará. A formação ferrífera, que nós designamos como sendo formação Córrego do Germano. A formação Saramenha é a antiga formação Sabará, tá? E a formação Córrego Catarina Mendes, tá? Essa formação é uma formação que está no interior do anticlinal Mariana, aflora ao longo, né, do leito do Rio das Velhas, tá? E é uma unidade descoberta recentemente, né? E tem idade de 2,120 milhões de anos. Então, o grupo Sabará é constituído por essas 3 unidades e o grupo Itacolomi por 2 unidades, a formação Florália, são ortoquartzitos, e a formação Pico do Itacolomi, que é o antigo grupo Itacolomi, né, no local tipo do grupo Itacolomi. E a presença dessas 2 suítes, a suíte Catas Altas da Noruega, a suíte de rochas máficas, e a suíte Santa Rita, é uma suíte de magmatismo ultramáfico, tá? Então, essas 2 suítes ocorrem predominantemente, a seção tipo é na região sul do quadrilátero ferrífero, tá?
E a unidade máfica ela é mais jovem do que a unidade ultramáfica, né? Há relações de corte entre essas duas unidades, mostrando que a suíte Catas Altas é mais nova do que a suíte Santa Rita. E, finalmente, as unidades do Cenozoico elas foram reorganizadas, né, na formação Fazenda do Candarela, que é a depósito do lado de Candarela, são depósitos terciários, né? A formação Fonseca, formação Cata Preta, são depósitos terrígenos, e a formação Chapada de Canga, tá? E além de depósitos terrígenos, muito provavelmente são semelhantes à formação Cata Preta, né? Mas devido aí à sua ocorrência bastante aleatória no quadrilátero ferrífero, nós não conseguimos fazer uma correlação estratigráfica entre esses depósitos que ocorrem em diversas partes do quadrilátero ferrífero, além de, né, depósitos fluviais, como aluviões, colúvios, elúvios, além de canga que ocorrem no quadrilátero ferrífero. Então, essa é a nova configuração, né, estratigráfica do quadrilátero ferrífero. Aqui algumas imagens de rochas, né? Rochas aqui da NAP Curral e aqui rochas do sistema de NAPs Ouro Preto, né? Então, são praticamente aqui, a gente poderia falar que são jaspilitos, itabiritos bem deformados, quartzites, a formação Catarina Mendes, e aqui a formação florada são ortoquartzites que ocorrem na região de Cláudio Manuel. Tectonicamente, né, o quadrilátero ferrífero, nessa configuração, pode ser dividido em dois domínios tectônicos, o domínio da NAP Curral e o domínio do sistema de NAPs Ouro Preto. Tá? O que caracteriza, na realidade, esses dois domínios? A NAP Curral, como definido, né, originalmente por Pires, tá? Nós ampliamos, na realidade, esse conceito do Pires e atualizamos, né, a concepção tectônica dessa NAP. É uma NAP vergente para norte e contém só uma fase de deformação, a fase de deformação principal, né, de metamorfismo principal. Ela é vergente para norte. Então, os domínios da NAP Curral seria mais ou menos algo em torno disso aqui, com o embasamento envolvido que está aqui, que é o Complexo Bonfim. E o sistema de NAPs Ouro Preto é um sistema que se evolui a partir de duas fases, né, de deformação, de dobramento, e tem vergência de norte, nordeste para sul. Tá? Então, os dois sistemas de NAPs aqui têm vergências opostas. Uma é de norte para sul, a outra é de sul para norte. A NAP mais antiga é a NAP Curral. E sobre essa NAP Curral, nós temos, então, o sistema de NAPs Ouro Preto, vergente de NNE para SSW. Aqui, temos aqui os diagramas estereográficos, né, do acalmamento da xistosidade, da lineação de interseção, eixo de Doppler, lineação mineral do sistema de NAPs, da NAP Curral. E aqui, o acalmamento, a xistosidade S2, a lineação de interseção, eixo de Doppler e a lineação mineral. O que mais se destaca nesse diagrama estereográfico? É o paralelismo, né, notável entre a lineação mineral e o eixo de dobra, tá? E a lineação de interseção. Então, esse paralelismo que chama a atenção e está, né, ocorre, na verdade, em todo o quadrilátero ferrífero. Logicamente, tem algumas variações, né, em torno dessa direção, mas o paralelismo é notável. Um outro aspecto que chama a atenção é que o caimento, né, dessas estruturas, né, tanto o eixo de dobras, a lineação mineral, em torno de 50 graus para leste. Isso, num orógeno normal, isso é incomum ao acontecer um eixo de caimento, com um caimento superior aí a 45 graus. Normalmente, num orógeno normal, esse eixo tem uma atitude subhorizontal. E aqui no quadrilátero ferrífero ele atinge valores dessa ordem aqui. Isso significa que a placa são franciscana, que na realidade encerra na realidade os terrenos, ela sofreu um basculamento, né? Um adernamento dessas estruturas para leste. Tá? Isso é extremamente importante entender dessa maneira. Muito bem. Aqui está um resumo, né, das
digamos assim, dos 3 grandes eventos que atuaram, na realidade, em cima das unidades paleoproterozoicas. Tá? Aqui, eu tenho aqui um diagrama estereográfico do acamamento, né, de S2, da xistosidade S2, aqui da região do sistema de Nápoles Ouro Preto, mostrando que a foliação S2, né, que é uma foliação paleoproterozoica, está dobrada. E o eixo desse dobramento coincide com o eixo da fase F3, aliás, F4, né? Está aqui nessa direção aqui. A fase F3 é a fase brasiliana da faixa Araçuaí, e a fase F4 é de sul para norte, correspondendo aí à atuação da faixa Brasília e da faixa Ribeira, que está mais na região sul do quadrilátero ferrífero. O que essas duas estruturas, né, esses dois eventos mostram aqui no quadrilátero ferrífero? Uma série de dobras de eixo leste-oeste, né? Aqui está o sinclinal Dom Bosco, anticlinal Furquim, sinclinal Nova Lima Brumal, anticlinal João Molevade e o sinforme de Itabira. Tá? Essas dobras são dobras de eixo leste-oeste, né, que foram originadas do encurtamento de sul para norte da faixa Brasília, a faixa Araçuaí, que atua aqui no quadrilátero ferrífero. De que maneira que isso acontece? Nós vamos ver futuramente. Então, isso aqui seria então, o vetor tectônico, né, da faixa Araçuaí para leste, e aqui o vetor tectônico da faixa Brasília, combinado com a faixa Ribeira, aqui a sul do quadrilátero ferrífero, dá um vetor tectônico para norte. Então, vamos apresentar cada uma dessas NAPs. A NAP Curral, como já disse, é uma NAP divergente para NNE, definidos aí originalmente pelo Pires e Endo et al. 2005. Né? Então, está aqui a parte da NAP Curral, exatamente esse domínio aqui. Né? Aqui nós temos uma vista, né, da Serra do Curral, que encerra, na realidade, né, as unidades do Supergrupo Minas em posição estratigráfica invertida e corresponde, na realidade, ao flanco inverso da NAP Curral. Né? Aqui nós temos a Serra da Piedade ao fundo, né? Eu esqueci de dizer aqui atrás, né, que a NAP Curral, ela tem um descolamento basal marcado pela zona de cisalamento Moeda Bonfim, que se conecta com a falha do Curral, que está exatamente situada a norte aqui da Serra do Curral. Tá? Entre essa falha aqui e a falha, que é o descolamento, né, das unidades do grupo Sabará, né, sobre o embasamento, eu tenho, então, a falha que nós denominamos de falha Mário Campos. Entre essas duas falhas, nós temos aqui um sinclinal, que nós vamos ver à frente aqui. Aqui está a zona milonítica, né, da zona de cisalamento Moeda Bonfim. Essa zona milonítica está no contato entre as unidades do grupo Supergrupo Minas com o granitóide Mamona, né, é uma zona de cisalamento que tem duas cinemáticas, uma com transporte tectônico para norte e outra com transporte tectônico para sul-sudeste. Tá? E isso nós vamos tentar entender o significado dessas duas cinemáticas. Um aspecto extremamente importante, né, na busca de conhecimento aqui do quadrilátero ferrífero, né, e tentar desvendar, na realidade, as estruturas, né, é a relação da xistosidade com o acamamento, tá? E essa relação da xistosidade com o acamamento gera uma alineação de interseção. Isso tem um significado extremamente importante que marca, na realidade, a direção de encurtamento costal. E o outro aspecto extremamente importante é que nós, né, em todo o processo de buscar o conhecimento, de entender a geometria e a cinemática das estruturas, nós temos que sempre olhar no perfil da estrutura. Qual que é o perfil da estrutura? O plano de simetria. É o perfil perpendicular a essa linha aqui. Tá? Então, esse é extremamente importante. Nós vamos apresentar a seção geológica do quadrilátero ferrífero na sua posição original, que é a posição ortogonal a essa linha de interseção. Então, como nós já vimos, a alineação de interseção e eixo de dobra no quadrilátero ferrífero é basicamente leste-oeste com
uma inclinação, né, um caimento em torno de 45 graus a 50 graus. Então, o perfil da estrutura, tá, tem como polo essa linha aqui, né? O perfil da estrutura é um plano, né, cujo polo está representado por essa linha aqui. Tá? Então, aqui está um mapa esquemático mostrando a falha Mário Campos, a falha do Curral, né, e o descolamento basal que está situado nessa região aqui. Né? Então, obviamente que esse descolamento aqui, desse lado, na parte leste do quadrilátero, não está exposto porque está recoberto pela NAP Ouro Preto, pelo sistema de NAPs Ouro Preto. Entre a falha do Curral e a falha Mário Campos tem, né, um sinclinal, que nós estamos chamando de sinclinal fora de fase, que é o sinclinal Mangabeiras. Né? Está na lapa da NAP Curral. Então, essa é a geometria, né, da NAP Curral, com a superfície de cavalgamento. O sinclinal Mangabeiras está aqui embaixo, né, na lapa da estrutura, né, e sobre a capa desenvolve, então, um sinclinal, que é o protosinclinal Moeda. Aí nós vamos ver como é que nasce o sinclinal Moeda dentro desse conceito da NAP Curral. Aqui é uma seção dessa NAP na altura, né, do meridiano de Águas Claras. Aqui eu tenho a sequência Minas, a sequência do Rio das Velhas, né, envolvida por essa dobra recumbente divergente para norte. Aqui está, então, o sinclinal Mangabeiras, a falha Mário Campos, né, e a falha do Curral, que no encurtamento o grupo Sabará fica dobrado entre essas duas falhas aqui. Muito bem. Nessa seção aqui, nós interpretamos, né, que deveria, né, o bloco do Complexo Bonfim deveria, tá, cavalgar por baixo do Complexo Belo Horizonte. Qual que é a razão dessa interpretação? Porque, para explicar, na realidade, a presença de corpos de granito introduzidos aqui no Sabará, nas unidades do Sabará. Essas unidades, esses corpos de granito aqui permeiam, na realidade, todo, né, o contorno, né, da Serra do Curral. Né? Então, em todo o contorno da Serra do Curral aparece granitóides se introduzindo no grupo Sabará. Para que eu tenha, né, essa fusão parcial, né, que gere, na realidade, esse granito, né, eu imaginei que eu deveria ter, na realidade, um espessamento crustal aqui a norte da Serra do Curral. Né? Sem esse espessamento crustal aqui, eu não teria como fundir, esses materiais e promover, então, a geração de magmas graníticos, incluindo aí o grupo Sabará. Na altura, né, da seção de Três Irmãos, o embasamento já está envolvido aqui, que é o Complexo Bonfim, né, já envolvido, né, no núcleo dessa NAP do Curral. E aqui também prevalece aqui o infracavalgamento, né, do parte do Complexo Bonfim por baixo do Complexo Belo Horizonte. Já numa seção leste-oeste, né, ortogonal, na realidade, à divergência da NAP Curral, então, o embasamento envolvido, né, ele começa, então, a ascender. Tá? Então, nessa ascensão, começa a gerar, então, o dobramento das supracrustais que estão em cima desse embasamento. Então, gera-se, então, as primeiras dobras que eu chamei, então, o protosinclinal Moeda e dobras associadas, né? O anticlinal dos feixes e o sinclinal da mutuca. Tá? Ao longo desse sinclinal da mutuca ocorre, na realidade, toda a mineralização de ferro que está na borda leste do quadrilátero ferrível, do sinclinal Moeda. Tá? E na outra borda, né, do sinclinal Moeda, eu tenho o anticlinal Catarina e o sinclinal das Gaivotas. Tá? Esse sinforme que não é tão proeminente quanto o sinclinal da mutuca, por uma razão muito simples, né? Que depois, na fase brasileira, na fase F3, né, essas estruturas foram amplificadas, né, muito mais do que a porção oeste do quadrilátero, na porção oeste do sinclinal Moeda. Tá? Daí, então, o processo de migração de fluido e processo supergênico atuaram mais eficientemente ao longo desse sinclinal aqui do que o sinclinal das Gaivotas. Aqui tem os dois movimentos aqui, né?
movimento, esses triângulos aqui, corresponde, na realidade, o descolamento, né, o syn-skin do supergrupo Minas por cima do embasamento. Tá? Então, é aquele movimento sinistral que eu mostrei ali nas rochas miloníticas impressas ali no granito mamona. E esse movimento de descida significa que é o avanço do Bonfim para cima. Tá? Então, gera, na realidade, um movimento diferencial da supercostal em relação ao complexo Bonfim. Tá? Então, aqueles dois movimentos que estão consolidados, né, naquele contato, né, do supergrupo Minas com o embasamento do complexo Bonfim, está representado aqui pelo cavalgamento, pela descida das supercostais. Tá? Então, aqui muda, na realidade, toda a concepção, né, de domos e calhas. Né? Aqui, na realidade, nós não estamos trabalhando com a ideia de domos e calhas, e sim com o embasamento envolvido na região do antepaís. O sistema de Nápoles Ouro Preto, agora nós vamos abordar, então, o sistema de Nápoles Ouro Preto. Esse sistema foi desenvolvido em duas fases. Né? O que nós vamos ver, na realidade, é a segunda fase. Né? A primeira fase ela foi totalmente obliterada, né? Foi segmentada, e a divergência dessa fase de dobramento é para SSW. Né? E toda a movimentação desse sistema de Nápoles ocorre sobre a zona de cinzelamento São Vicente. Né? Então, aqui está o limite, né, da Nápoles Curval com o sistema de Nápoles Ouro Preto, se dá através da zona de cinzelamento São Vicente, que está aqui. Né? Esse sistema é constituído, né, por 4 NAPs, a NAP Maquiné, né, o domínio da região da NAP Maquiné seria isso aqui, domínio da NAP Santa Rita, domínio da NAP Ouro Preto e o domínio da NAP Rio Piracicaba, Itabira Rio Piracicaba. Eu vou mostrar, né, essas NAPs, mas de uma forma bastante esquemática, né, para a gente poder entender e visualizar melhor o que constitui, na realidade, cada uma dessas NAPs. Então, aqui, vou mostrar, né, a articulação das NAPs Maquiné e Santa Rita. Então, aqui está a NAP Maquiné e a NAP Santa Rita, né, de forma estilizada, mostrando aqui o descolamento basal, caracterizado pela zona de cinzelamento São Vicente. A NAP Maquiné, ela é limitada no topo pela falha de São Bento, que está aqui, e a NAP Santa Rita, ela é limitada também no topo através da falha Água Quente. Então, essas 3 estruturas delimitam, na realidade, essas 2 NAPs, né? A NAP Maquiné e a NAP Santa Rita. Então, aqui tem a linha de forma geral, né, desenhada aqui em verde, né, as rochas do grupo Maquiné. Né? Ela contorna aqui toda a faixa sudoeste, né, do sinclinal Gandarela. Na região aqui de Capanema, né, ela tem uma continuidade física com o sistema, com o grupo Maquiné, que ocorre a oeste da Serra do Quaraça, tá? Extremamente dobrado aqui, intensamente dobrado. Tá? Então, observe que é uma estrutura contínua, logicamente tem segmentações, né? Mas ela pode-se dizer que é uma estrutura quase contínua e que dentro dessa estrutura encerra o sinclinal Gandarela, o sinclinal Ouro Fino e o anticlinal Conceição. E já na estrutura, né, da NAP Santa Rita, só apenas o sinclinal Santa Rita, cujo fechamento se dá exatamente na frente do front, né, da Serra do Caraça. Vou mostrar agora no slide subsequente, né, essas 2 estruturas, porém desenhadas no perfil da estrutura, eliminando, na realidade, essa dobra, que nós chamamos de dobra, né, um sinforme, Nova Lima Brumal, que esse aqui, na realidade, é uma dobra da fase F4, né, cujo eixo é leste-oeste. Então, se eu retirar, né, essa dobra F4, eu vou praticamente ver, né, essa NAP na sua posição original, em verdadeira grandeza.
apenas com uma inclinação de 45 graus. Está aqui. Né? Então, o contorno, né, do grupo Maquiné, tá? Que constitui, na realidade, uma mega dobra, né? Com a zona da charneira, uma perna da zona charneira representada pelo sinclinal Ouro Fino e a outra perna representada pelo anticlinal Conceição e a outra perna pelo sinclinal Gandarela. Sobre essa NAP Maquiné, nós temos, então, logicamente, simplifiquei bastante aqui a NAP Maquiné, a falha São Bento corta, né, vem por cima, né, da NAP Maquiné, cortando, formando, então, o sinclinal Santa Rita. Obviamente que nós não temos, né, a continuidade física, né, da unidade Maquiné do outro lado do sinclinal Santa Rita. E por sobre, né, o sinclinal Santa Rita, vem então a falha de água quente, que vem trazer, na realidade, a NAP Itabira, Rio Piracicaba. Aqui está, né, uma parte, né, da NAP Ouro Preto, que ocorre exatamente no sinclinal Dom Bosco, né? Aqui está, então, a Serra de Lavras Novas, que constitui, na realidade, uma dobra isoclinal redobrada, né? E nós temos apenas o resto, né, desse redobramento, a fase F1, né? Aqui nós temos a fase F1, aqui a fase F2, redobrada, erodida, né? Então, muito provavelmente, essa estrutura aqui da Serra de Lavras Novas tem uma continuidade estrutural, né, com a Serra de Ouro Branco. Aqui é importante mostrar que tanto o sinclinal Gandarela, anticlinal Conceição, sinclinal Santa Rita, ou seja, todas as estruturas anticlinais e sinformais do sistema de NAPs Ouro Preto têm essa geometria. Qual que é essa geometria? O eixo, né, da estrutura corresponde exatamente à lineação de interseção, que está aqui. No caso, a zona da charneira. A lineação de interseção está aqui, ó, tá? É paralela à zona da charneira. Dessa forma, né, os eixos originalmente propostos, né, no mapa do DOR representam, na realidade, o traço axial dos sinformes e antiformes. O eixo verdadeiro está, né, o eixo verdadeiro é paralelo, né, à lineação de interseção. No caso aqui do sinclinal Ouro Fino, o eixo está exatamente, né, na porção sul dessa estrutura e tem um caimento em torno de 45 graus para leste. E o fechamento em profundidade muito provavelmente se dá um fechamento tectônico, né, um apertamento da estrutura sinformal, né, pela sobrecarga litostática em cima dessa estrutura. Então, vamos ver agora, né, como é que nós vamos conectar o quadrilátero ferrífero com a faixa Araçuaí a leste e depois com a faixa Brasília. Então, nós realizamos aqui uma geotransversal, leste-oeste, partindo da região de Camargos até a região de Realeza, né? Então, isso aqui é um mapa modificado da CPRM. Nesse mapa, a gente pode verificar, né, uma série de anticlinais e sinclinais, tá? Falhas de empurrão, num domínio clássico, né, de dobramentos e falhamentos. Tá? Então, nós realizamos aqui uma geotransversal, indo de Camargos até Realeza, tá? E com base, né, na técnica de restauração, né, e balanceamento de seção, nós conseguimos elaborar, então, essa seção geológica, né, com dobras do embasamento, dobras envolvendo aí o complexo metamórfico Piedade, complexo metamórfico Mantiqueira, né, dobrados, e também as unidades supracrustais que estão em cima dessa unidade também dobradas. Então, essas dobras, né, a amplitude e o comprimento de onda dessas dobras permitiram, na verdade, determinar, né, um provável descolamento basal dessas unidades sendo empurrado para o oeste do quadrilátero ferrífero. Tá? Essa zona aqui seria, então, a placa São Franciscana, né, afetada pela deformação brasiliana. E está, então, a zona de sutura de Abre Campo. Tá?
uma das poucas estruturas que eu consigo observar no quadrilátero ferrífero, né? Aqui, uma dobra assimétrica de eixo 350/10, na mina Tamanduá, complexo Fazendão, divergente para oeste. E a conexão do quadrilátero ferrífero com as faixas Brasília e Ribeira Sul. Né? Bom, aqui agora é uma região mais complexa, né, do quadrilátero ferrífero. Nós demoramos bastante a entender, na realidade, toda essa estruturação. Eu digo que nós só conseguimos entender, né, essa estrutura aqui do quadrilátero ferrífero já na prorrogação da publicação desse mapa geológico. Né? Aqui está, só para mostrar, na realidade, a formação Catarina Mendes, né, que é a formação que ocorre aqui no interior do anticlinato Mariana. Na realidade, é uma janela estrutural do grupo Sabará, né, presente aqui no interior do anticlinato Mariana. Então, é uma janela estrutural. Por que é uma janela estrutural? Porque, na realidade, a ANAP, né, Curral, ela foi cavalgando, né, e deixou para trás, né, rochas, né, orogênicas, né, do sistema orogênico da ANAP Curral, e que, com a erosão, aflorou aqui no interior do anticlinal de Mariana. Tá? Continua no interior da ANAP Curral, né, porque a zona serrana de São Vicente passa aqui. Muito bem. Algumas características importantes, né, desse setor aqui. Primeiro, as sequências minas aqui, elas estão invertidas. Não só, né, do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista estratigráfico, baseado em elementos sedimentológicos. Segundo aspecto extremamente importante, né, já definido, cartografado, né, pelos trabalhos, né, da equipe do UFRS-NPM, é a presença de vários corpos de pegmatito, corpos de granito. Aqui tem um corpo de granito extremamente importante, aqui perto de Argrives, né? E um desses corpos, né, o nosso datou, né, que tem idade de 596 milhões de anos. Tá? Então, essa é uma informação extremamente importante, e nós temos que ter uma explicação a respeito dessa presença, dessa granitogênese, né, aqui no quadrilátero ferrífero de idade brasiliana. Aqui está o eixo, né, do sinclinal Dom Bosco. Né? Vamos lá. Essa região aqui, de Segredo, né, João Pereira, né, em Casa de Pedra, está representado mais ou menos nesse mapa esquemático, né, produzido pela Janaína, a mina de Segredo, né, e a mina de João Pereira. Né? A forma, na realidade, um sinforme invertido, tá? Divergente para sudoeste, nesse setor aqui, e desse outro lado aqui, divergente para noroeste, tá? Para oeste e noroeste. Tá? Então, aqui, em termos geométricos, seria uma dobra que nós chamamos de uma dobra em L, é uma dobra redobrada, né, obviamente, né? E essa dobra redobrada, né, ela tem uma origem a partir do entendimento da geometria do sinclinal Dom Bosco. Então, se a gente desenhar, tá, nessa estrutura aqui, a geometria do sinforme ao longo dessa estrutura, nós vamos ver o seguinte. A geometria aqui na porção leste é uma geometria aberta. À medida que a gente vai avançando, né, em direção ao complexo Bonfim, ao complexo Bação, né, as camadas começam a adquirir mergulhos mais elevados, chegando ao ponto, né, de verticalizar, já na frente do sinclinal do complexo Bação, a estrutura já está invertida, é um sinclinal já invertido. Tá? Na região de Segredo e Fábrica, a estrutura está totalmente invertida, né? Amplificando, deitando cada vez mais, e quando a gente observa essa estrutura aqui, né, do outro lado, na região de João Pereira e também na região de Casa de Pedra, essa estrutura já tem uma divergência para oeste. Isso significa que tem uma outra estrutura, né, divergente para oeste. Na realidade, é a mesma estrutura redobrada aqui em L. Bom, de que maneira que a gente pode entender, na realidade, a evolução do sinclinal Dom Bosco? Da seguinte forma. Aqui está, né, representado aqui os dois corpos de granito, né, cortam, na realidade, a sequência Minas. Opa.
Só um minutinho. A gente entende, né, que, na realidade, essa estrutura sinformal, como é uma estrutura da fase F4, tá, ela só poderia ter sido originada de um empurrão, de um encurtamento de sul para norte, né, originando, na realidade, o próprio sinclinal Dom Bosco e a rotação, né, do sinclinal Dom Bosco aqui na borda leste, tá, a geração do anticlinal Furquim, a geração do sinforme Nova Lima Brumal, a geração do sinclinal, do antiforme João Molevade e do sinforme Tabira, né? Obviamente, também do redobramento do sinclinal Ouro Fino aqui no interior da Maquiné. Então, essas estruturas, elas são estruturas correspondentes ao encurtamento de sul para norte. Mas como é que eu vou promover esse encurtamento de sul para norte se no bloco que está a sul do quadrilátero ferrífero, a gente não, em termos de estrutura, o que nós vemos, na realidade, são estruturas transcorrentes, né? Quer dizer, do ponto de vista da tectônica, não poderia ser uma tectônica tangencial que pudesse gerar, na realidade, esse encurtamento que nós estamos observando aqui no quadrilátero ferrífero. Teria que ser um encurtamento, né, em que blocos do embasamento, né, pudessem empurrar, na realidade, as supracostais que estão presentes aqui no quadrilátero ferrífero. Então, é dessa forma que a gente entende que existe, na realidade, um bloco indentor aqui no sul do quadrilátero ferrífero que pudesse realmente empurrar, na realidade, as supracostais presentes aqui no quadrilátero ferrífero. Uma seção norte-sul, né, que poderia desenhar a conexão do quadrilátero ferrífero com a faixa Brasília meridional dessa forma aqui. Bloco Barbacena, cavalgando, obviamente, por baixo do bloco do complexo Bação. Por que disso aí? Para me gerar duas coisas, tá? Granitos, né? Espessamento crustal vai gerar granitos por fusão parcial, né? E a inversão, né, das rochas que estão, da estrutura que está presente aqui dentro do sinfone Dom Bosco, né, através do escape de massa na vertical. Então, quando eu faço esse processo de infracavalgamento desse bloco para norte, tá? Eu vou gerar, na realidade, esse bloco para sul e vou ter aqui um congestionamento de massa, que a única forma da deformação se compatibilizar nesse sistema é ter um escape de massa na vertical. Então, parte de massa vai para norte e parte vai para sul. Então, esse mecanismo gera, na realidade, a inversão do sinclinal Dom Bosco na região, na frente do complexo Confim, e também o complexo Bação, e depois a sua rotação na migração do bloco Barbacena para norte. Em termos globais, né, um extrato do mapa geológico de Minas Gerais, a gente pode ver da seguinte forma aqui. A falha Dom Silvério, a falha Acaiaca, né, isso, na verdade, é correspondente ao encurtamento de leste para oeste, né, e o indentor de sul para norte, gerando, na realidade, os sinclinais, os sinformes e antiformes que estão aqui dentro do quadrilátero ferrífero, né. Esse indentor teria a seguinte cinemática, né, na borda aqui seria a cinemática sinistral, né. Essas informações elas são disponíveis, né, em vários trabalhos realizados aqui na região do lineamento GCABA Bom Sucesso, lineamento Congonhas, né, que é a zona de cisalhamento Congonhas, né, tem duas cinemáticas, uma sinistral e a outra destral. No caso aqui, a destral é dessa última fase. A fase sinistral corresponde, na verdade, ao encurtamento de leste para oeste. Tá? E várias falhas transcorrentes de cinemática sinistral já registradas na literatura e também tive a oportunidade de fazer esse levantamento quando do estudo da minha tese de doutorado. Tá? Esses lineamentos, essas cinemáticas, elas existem. Né? E, curiosamente, existem alguns diques, né, que estão rotacionados. Aparentemente, eu entendo que elas sejam rotacionadas, porque elas têm, né, uma rotação sinistral também. Então, muito provavelmente deve ser a movimentação desse bloco indentor para norte. Né? Aqui está o limite, né, digamos, da faixa Brasília meridional, marcado pela zona de cisalamento do Campo do Meio. Tem uma cinemática de leste para oeste,
né? Aqui, a cinemática da faixa ribeira é de SE para NW. Então, se eu compor, na realidade, essas duas cinemáticas aqui, né, esses dois vetores tectônicos aqui, eu tenho o vetor tectônico da faixa Brasília e o vetor tectônico da faixa ribeira. Né? Se eu fizer essa composição, vai dar uma resultante para norte, que é exatamente a movimentação do bloco intentor para norte aqui, gerando, na realidade, esse encurtamento no quadrado frio. Em termos regionais, né, aqui seria um perfil, né, conceito, né, de perfil, né, um perfil estrutural ortogonal aos eixos de dobramento do sistema de NAPES Ouro Preto. Tá? Então, é um sistema de escolamento basal, né, de patamar e rampa, né? Todos são de patamar e rampa. Né? Então, aqui tem a NAP Maquiné, a NAP Santa Rita, a NAP Itabira Rio Piracicaba. A NAP Ouro Preto nasce de um corte, né, da falha de água quente, né, não no sentido para o topo, mas no sentido para a base. Tá? Isso decorre em função de uma propriedade, né, estrutural em torno dessa região aqui, envolvendo o anticlinal de Mariana. Tá? Então, esse espessamento, né, que está aqui nessa região aqui promove, na verdade, a mudança, né, da falha de água quente não para cima, estratigraficamente, e sim para baixo, né, tectonicamente. Isso faz com que parte do sistema do flanco, né, da NAP Santa Rita, que já é um flanco inverso, seja segmentado e levado para sul. Tá? Esse segmento da sequência invertida na NAP está exatamente no interior do sinclinal Dom Bosco. Tá? Muito bem. Agora, para um modelo, para entender, na realidade, a relação, né, do paralelismo da lineação de interseção com a lineação mineral e estiramento mineral. Tá? Então, no nosso entender, o quadrilátero ferrífero estaria exatamente numa zona de charneira, de mega dobras, né, que estariam sendo aportadas aqui na região do quadrilátero ferrífero. Tá? Então, essa região, a gente sabe que a região da charneira é uma região de zona constricção, de regime constriccional, então a gente entende que as rochas, né, as estruturas do quadrilátero ferrífero estão situadas exatamente nessa região de uma mega dobra regional do quadrilátero ferrífero. Tá? Aqui mostrando apenas a fase F2, né, do sistema de NAPES Ouro Preto. E, finalmente, com o entendimento de que as faixas, as estruturas brasilianas, né, do sul do quadrilátero ferrífero e do leste do quadrilátero ferrífero atuaram, né, no sentido de deformar as rochas do quadrilátero ferrífero. Né? Isso faz com que o cráton, né, São Francisco, pudesse ser o seu limite alterado, né, para a região aqui da Serra do Curral, a oeste do sinclinal Moeda e, paralelamente, na zona de cisalamento ou do lineamento de GCA Congonhas, tá? Indo até a região de Lavras. Tá? Então, esse aqui é um bloco indentante de sul para norte, e aqui a faixa Araçuaí, empurrando as rochas do supergrupo Minga, as supracostais aqui do quadrilátero para leste. Então, em linhas gerais, seria, então, a explicação da estratigrafia e da estrutura do quadrilátero ferrífero, e nós conseguimos abarcar, né, compilar ao longo desses 20 anos de conhecimento gerado, não só aqui na universidade, mas também na Universidade de Minas Gerais, de Brasília, de São Paulo, né, e vários trabalhos finais de graduação. Ok? Então, muito obrigado. Acho que eu vou começar perguntando, já que ninguém ainda levantou a mão. Samu, nessa ideia do supergrupo Estrada Real, né, que ele unifica o grupo Sabará e o Itacolomi, você acha que ele tem alguma correlação com aquelas bacias, né, um pouco mais a norte, que é daquelas bifes orosinianas, que é de Conceição do Mato Dentro, chega a ter, né, essas bifes até
lá no sul da Bahia, região de Caetité. Você acha que essas bacias, elas se relacionam de alguma forma? No passado recente, eu até imaginava que pudesse ter alguma relação, né? Mas os dados geocronológicos mais recentes, Vassili? do Vassili, né? E também do Rosier, né? Apontam que eles são um pouquinho mais jovens, né? Do que a formação ferrífera aqui do quadrilátero ferrífero, né? Então, acredito que talvez deva ser, na verdade, uma outra unidade, que não seja a formação Cauê, né? Não, mas eu falo relacionado ao supergrupo Estrada Real. Ah, sim. Aí ele muito provavelmente deve ter alguma relação com a Estrada Real, né? Principalmente com o Grupo Sabará. Tá? Por quê? Porque aquelas idades, né, elas se aproximam muito, né, dessa bacia aí, né? Obviamente que Obrigada, Isamo. O Daniel quer fazer uma pergunta. Opa, boa tarde, Sam. Parabéns aí, né? Já acompanho esse trabalho seu aí, já tem um bom tempo aí que a gente está conversando e fazendo campo junto. Eu queria saber, Sam, né, vendo já, né, a finalização aí desse projeto, qual que está sendo a aceitação acadêmica em relação a essa nova proposta estratigráfica, incluindo o Estrada Real como um supergrupo? A gente já pode considerar isso como um fato aí no meio acadêmico? olha, eu acho que ainda não deu tempo, né, de consolidar, né, na verdade, essa proposta, né? Ela foi lançada, né, o ano passado, né, o texto original explicando, na realidade, essa estratigrafia, assim, em tese não saiu ainda, né? Porque não foi feito o lançamento oficial, né, do livro, contendo, na realidade, essa proposta estratigráfica, tá? Mas eu acredito que, né, ela está muito baseada, né, em dados de cartografia, né? Então, eu acredito que não, logicamente, vai ter discussões, né? Mas ela está ancorada, né, na cartografia realizada aqui na região do Pico do Itacolomi, né? Então, Ah, isso é uma questão de tempo. entendido. Mais uma vez aí, parabéns, viu, Sam? Obrigado. Acho que o pessoal está um pouco tímido, Isamo. Bem, Eu achei muito bacana o perfil que você traçou, né, do Ciclinal Dom Bosco, né? A gente vendo realmente a progressão da deformação, né? Ficou ótimo. só para esclarecer, né, melhor, né, como é que a estrutura do Sinclinal Dom Bosco, né, que na realidade eu acredito que era a última fronteira, né, de conhecimento, né, que é o Sinclinal Dom Bosco, né. Pouca gente se arvorou a estudar o Sinclinal Dom Bosco, talvez pela sua própria complexidade, né, que está implícito, né, já no mapa do VOR, né, e isso afugenta um pouquinho, né, as pessoas, né, no sentido de tentar entender o Sinclinal Dom Bosco, né. E tem estruturas, né, mais controversas, né, dentro dessa estrutura do Sinclinal Dom Bosco, que é a falha do engenho, né. Na concepção, né, do novo mapa geológico, né, a falha do engenho, no conceito original, ela desaparece, né. Assim como desaparece no conceito original o sinclinal Vargem do Lima, né? O sinclinal Vargem do Lima desaparece por uma relação estratigráfica, né, muito simples, né? Que quando nós mapeamos aquela estrutura, né, a sequência sedimentar, né, ela praticamente praticamente não, mantém-se, né, em posição de topo normal, né, em toda a sua extensão, desde a base até o topo. Então, daí nós interpretamos que o grupo Maquiné está interdigitado com o grupo Nova Lima. Isso traz, na realidade, uma outra concepção, né, estratigráfica, né, não só estratigráfica, mas também o entendimento dessa bacia, né, do Rio das Velhas.
Boa tarde, Sam, tudo bem? Prazer aí revê-lo. Marcos? Parabéns pelo trabalho, isso. Marcos Tudo aqui. bom, Marcos? Bem, graças a Deus. Tá bom. E fiquei, assim, bem interessado em entender, assim, ali naquele slide que você mostrou, a ANAP de Ouro Preto, né? Com a falha da água quente ali, tendo aquele abatimento do bloco, né? Assim, contradizendo o que a gente esperaria, né? Que tivesse um cavalgamento por cima e empurrões ali. Como que vocês identificaram? Como é que foi essa constatação, assim, que não é tão óbvia, né? Não, não. O sinclinal Santa Rita, né, o flanco inverso do sinclinal Santa Rita já é seccionado, né, pela falha de água quente. No mapa do DOR já está assim, né? Nessa região, né, acontecem alguns fenômenos bastante interessantes, né? Por exemplo, foi definido, né, pelo Barbosa, né, uma estrutura, né, na verdade são várias dobras, né, ele chamou essas dobras de Napp-Maquiné, não sei se você lembra, né, essa seção da Napp-Maquiné está publicada no livro do Ladeira, né, e do Locks Ladeira, tá? Então, essa é uma estrutura. A outra estrutura extremamente importante, né, que na frente, né, dessa Napp-Maquiné, né, as estruturas, né, no interior do sinclinal Santa Rita, eles estão dobrados também, só na frente dessa estrutura, né? E quando a gente olha também no mapa do DOR, e principalmente na escala 1 para 25 mil, mapeado pelo Barbosa, na folha Antônio Pereira, a gente observa que tem uma supracrustal, né, também dobrado, né, juntamente com o embasamento. Olha, então, essa complexidade, ela tem que fazer parte, né, de um movimento cinemático único, né? É isso que nós tentamos, então, desenvolver estudos, né, no sentido de compreender de que maneira que essas estruturas todas elas poderiam ser compatibilizadas, né, digamos assim, modelizadas, né, a partir de um conceito, né, de geometria e cinemática baseado num movimento coerente. Qual que é esse movimento coerente? Tá? Antigamente, né, no passado, não, no passado não, até hoje, logicamente esse modelo existe, né, é que a deformação transamazônica, né, no quadrilátero terrível, ela se processou de SE para NW. Né? Essa cinemática, esse transporte tectônico, ela não se realiza dessa maneira, né? Por que os autores que utilizaram, na realidade, essa cinemática, eles consideraram apenas a lineação de estiramento mineral, né? Eles desconsideraram os eixos de dobra e a lineação de interseção, que estão paralelos à lineação de estiramento mineral. Então, a pergunta é, se o transporte tectônico foi de leste, SE, para NW, a pergunta é, onde é que estão as dobras de eixo ortogonal a esse transporte tectônico? Não existe no quadrilátero ferrível, né? Não existe exatamente por quê? Porque não houve um entendimento claro do significado do paralelismo entre os eixos de dobra, alineação mineral e a alineação de estiramento mineral com a alineação de interseção, que estão todos paralelos no quadrilátero ferrível inteiro, né? Então, isso demanda um entendimento de um modelo tectônico, de como isso ocorre, né? Então, na literatura tem, né, alguns modelos, né, bastante claros, né, explicando, né, de que maneira que isso pode acontecer, né, num regime tectônico de encurtamento, tá? Então, ela só pode ocorrer quando eu tenho, né, mecanismo de cisalhamento alto, né, rotação de estruturas e também regime de constricção em determinadas estruturas, ou numa zona transpressiva ou no regime de dobramento. No caso do quadrilátero ferrífero, a única que se adequa, na realidade, é o regime de dobramento em zona de charneira, tá? Então, já no próprio trabalho do DOR, já mostrava que o sinclinal, o flanco inverso do sinclinal Santa Rita já estava cortado, né, pela falha de água quente, né? Então, ele está exatamente na frente da cidade Mariana ali, né?
ali na região de Mariana, em frente à cidade de Mariana, né, a falha de água quente já corta o flanco inverso, e a pergunta era, aonde é que foi esse flanco inverso? Né? Porque se a falha cortou, ela levou para algum lugar. Né? Então, quando a gente olha sob a ótica, né, de um novo plano de simetria, um novo perfil, né, de observação, que não é o leste-oeste, e sim norte-sul, a gente vai entender que essa falha, né, na realidade, ela saiu de um patamar, né, e migrou não para né, a falha não adquiriu, né, um movimento para crosta acima, e sim crosta adentro. Tá? Então, e aí a pergunta que se segue é o seguinte, onde é que foi essa sequência invertida da NAP Santa Rita? Né? Muito bem, esse foi um outro trabalho, né, bastante exaustivo que nós tivemos que desenvolver aqui na região do Pico de Itacolomi e a região de Ouro Preto. Né? Por quê? Porque existia uma interpretação de que tudo que estava acima, né, da falha de água quente seriam rochas arqueanas. Né? Daí ter lá o grupo Maquiné e o grupo Nova Lima, acima, na capa, né, da falha de água quente. E nós verificamos que essa falha de água quente, né, exatamente ali na frente do Pico Itacolomi, a leste do Pico Itacolomi, ela não existe daquela forma. Né? A sequência de xistos e quartzitos que estão ocorrendo ali são sequências que se gradam uma sequência para outra. Né? Então, a existência, né, a interpretação de que os xistos separam os quartzitos através dessa falha de água quente, né, era uma interpretação do ponto de vista de um modelo geológico imposto, né, para a região, na região leste do quadrilátero ferrífero, em que as rochas que estavam em cima do embasamento eram rochas do subgrupo Rio das Velhas. Tá? E a geocronologia mostrou que isso não é verdade. Né? E as rochas que estão em cima do embasamento do complexo Santa Rita são rochas pertencentes ao grupo Itacolomi. Então, isso muda, na realidade, toda a configuração, né, de interpretação das estruturas. Então, nós tivemos que, na realidade, não interpretar, mas buscar evidências de que, se aquelas rochas, aquela falha não existe, então, para onde é que a falha de água quente caminhou para sul ou para oeste do quadrilátero ferrífero? Nós tivemos que mapear, na realidade, essa região entre Passagem Mariana, Pico Itacolomi, Ouro Preto, tá? E a sua aqui do quadrilátero ferrífero. Nós tivemos que remapear em detalhe, né, buscando na lupa, né, onde é que estavam essas estruturas. E nós conseguimos, né, encontrar, na realidade, a falha de água quente se conectando, né, com a zona de cisalamento São Vicente. Olha só, a falha de água quente, que está lá em cima, estruturalmente, ela vai se conectar com a falha da zona de cisalamento que está lá embaixo. Então, ela cortou, na realidade, toda a estratigrafia, né, crosta adentro, não crosta acima. Tá? E isso tem uma implicação geológica extremamente importante. Né? Por que isso aconteceu? Né? Essa explicação geológica, ela vem, né, do fato de que, no final, né, do evento transamazônico, de norte para sul, né, houve uma sobrecarga, né, do empilhamento tectônico, e a falha de água, a zona de cisalamento, né, de água quente, de São Vicente, começa a cortar, né, em direção à crosta adentro, e não crosta acima. Isso faz com que parte do bloco, né, do complexo Bação seja cortado por essa falha cega e que gera, na realidade, o anticlinal de Mariana. Ao gerar o anticlinal de Mariana, você, né, promove ali, né, um achatamento, né, vou colocar Uma o termo sobrecarga aqui, tectônica, né? uma sobrecarga, mas que gera, na realidade, um campo de tensão, né, um campo de deformação muito parecido com um bodinamento. Né?
Então, como o embasamento subiu e você tinha carga lá em cima, então esse embasamento fez com que houve a sequência supracrustal que estava entre o complexo bação, que estava subindo para gerar, na realidade, o anticlinal bariano, e a sobrecarga litostática, né, fez com que a supracrustal que estava no interior pudesse sofrer um processo de boldinamento acompanhado de cisalhamento, né? Então, aí a falha de água quente cortou para baixo da estrutura e foi conectar com a zona de cisalamento São Vicente, que estava lá embaixo, né? Isso fez com que o flanco invertido do sinclinal Santa Rita migrasse para sul, né, através dessa superfície, né? E com a atuação da fase F4, a estrutura que era sul, ela rotacionou, né, ocupando a direção leste-oeste no interior do sinclinal Dom Bosco. Falando assim, parece extremamente complexo, né? Mas só o entendimento da estrutura do sinclinal Dom Bosco demanda aí, né, uma conversa aí de mais 1 hora. Tá bom? Graças aí pela resposta à aula aí. Mais alguma pergunta? Oi, Samu. O Adilson, boa tarde aí Ô, Adilson. a todos. Obrigado aí pela apresentação, né? Sempre muito boa a apresentação, né? Seus croquis, né? Os desenhos aí, às vezes começados à mão, né? E depois numa finalização aí bacana, né? Bem ilustrado, que facilita esse entendimento aí da gente, né? E, assim, não é uma pergunta, né? Eu não vou fazer uma pergunta, né? Eu vou mais querendo saber como que essa ideia do quadrilátero, né, em termos de desenhos 2D, assim, como que você vem mostrando, já está bem construído. Mas eu acho que tem um momento que a gente parte também para a questão de modelar isso meio que 3D, né? Trazer isso numa coisa assim, talvez mais dinâmica, assim, né? Mostrando essa evolução. Como é que você acha quando a gente vai chegar nesse meio que modelo 3D, assim, essa construção dinâmica aí, montada dessa forma que você apresentou para a gente? Pois eu tenho buscado, né, informações, né, de subsuperfície, tá? Para que a gente pudesse ter, na verdade, uma melhor modelização, né, disso que você estava pensando, né? Sempre imaginei que a gente tem que visualizar, na realidade, a estrutura do quadrilátero ferrífero, né, em sua geometria tridimensional. Mas esbarra em algumas informações que estão faltando ainda, né? Principalmente modelos geofísicos de subsuperfície, tá? Então, nós estamos desenvolvendo, né, a Maria Silva está desenvolvendo aí, né, vários TCCs, né, vários projetos de mestrado, né, no sentido de entender, né, algumas das geometrias extremamente importantes aqui do quadrilátero ferrífero. Por exemplo, né, essa geometria de descolamento basal na borda leste do quadrilátero ferrífero. Nós tentamos modelizar essa geometria, tá, para verificar se aquele modelo, né, de descolamento basal ali na zona de transição entre o quadrilátero e a zona de sutura, né, se aquilo realmente possa ser uma verdade geológica, né. Nós tivemos uma dificuldade enorme para fazer essa modelização, porque as informações geofísicas, né, que nós temos, né, são insuficientes, né, para fazer essa modelagem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é a questão do complexo bação com o bloco indentante, né? Nós não fizemos ainda nenhuma tentativa para a gente entender, na realidade, essa tectônica, né? A outra tectônica mais a norte, né? A ideia de que o complexo Bonfim está infracavalgando o complexo Belo Horizonte, já tem um trabalho em andamento, né? O que a gente pode falar desse trabalho em andamento? Que aquela falha de infracavalgamento, ela está se confirmando, né, no modelo geofísico que está sendo elaborado através de um projeto de TCC, né, orientado pela professora Maria Silva. Ou seja, então, aos poucos, né, a gente vai entendendo, na realidade, a geometria, né, do embasamento e a sua relação com a supracrustal.
Eu acredito que mais uns 5 anos a gente consiga ter aí uma visão mais dinâmica, né, em 3D, da atuação da supercrustal e o envolvimento do embasamento, né. O que falta também no quadrilátero é exatamente essa ideia, né, de que a nucleação do anticlinal de Mariana também é uma nucleação através de uma falha cega, né, originada pela zona de cisalamento de São Vicente, em função da dificuldade de movimentar a zona de cisalamento de São Vicente para sul em função da sobrecarga litostática. Tá? Então, esse é um outro projeto que tem que ser desenvolvido no sentido de entender melhor essa estrutura que está por baixo do complexo Bação e, consequentemente, que tem uma ligação direta com a origem do anticlinal de Mariana. Tá bom? Ok, Sam, obrigado aí. E assim, né, só para complementar, em termos de geologia estrutural, né, a tendência é ter gente mais voltada pelo âmbito, talvez econômico, né, uma geologia mais econômica e estrutural. Como é que está, assim, a formação dos geólogos de hoje em termos de estruturalistas, assim? Que você tem gente que você vê que está acompanhando, né, que tem esse pensamento, essa envoltura de geologia estrutural que você tem, né, que para dar continuidade, né, que esse trabalho é toda uma continuidade, né, de pensamentos, de conceitos e que vai montando, né? A geologia estrutural sempre foi um campo muito árido, né, para a maioria dos geólogos, né? Então, essa é a dificuldade, né, de a gente ter, né, estudantes que abracem, na realidade, essa área do conhecimento, né? Mas eu tenho atuado também no departamento, né, junto aos estudantes, no sentido de utilizar a geologia estrutural de forma mais aplicada, né? E aí né, o Delgado também faz parte desse processo, aí criamos um grupo, né, de estudo num capítulo, né, de geologia econômica aqui do Departamento de Geologia, um grupo de estudo sobre controle de mineralização, né? E a gente, né, nós trabalhamos esse ano, no final do ano passado e esse ano, né, em várias, né, discussões que nós tivemos, né, em torno de 20 um pouquinho mais de 20, 30 discussões, né, a respeito do controle de mineralização de ferro aqui no quadrilátero ferrífero e também controle de mineralização aurífera no quadrilátero ferrífero, né, focando, né, fundamentalmente o controle estrutural e estratigráfico, né, dessas mineralizações aqui no quadrilátero ferrífero. Então, esse é um processo, né? Não sei se os alunos, depois, né, na vida profissional, vão seguir essa carreira, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista acadêmico, a gente está fazendo o que tem que ser feito, né? A vida profissional encaminha, né, às vezes, o regresso para outras paragens aí, né? Sam, o Paulo Dias, será que é o Paulo Henrique? Acho que é o Paulo Henrique da CPRM, ele até comenta que a CPRM está trabalhando com a modelagem, né, de perfis geofísicos, gravimétricos, e ele acha que isso pode também contribuir, né, para a geometria dos corpos em profundidade, né? Sim, certamente. Acho que a CPRM, nos trabalhos, nas palestras, né, que a gente tem participado, dos eventos, ela tem se mostrado bastante parceira, assim, né, e muito interesse nesse enfoque também no Supergrupo Minas também, né, que eles têm diversos trabalhos aí voltados mais específicos para o Supergrupo Rio das Velhas. Então, acho que é uma parceria muito importante, né? Sim, certamente. Pessoal, mais alguma pergunta? Boa tarde, Samo. É Arielo. Estou falando aqui de Belém. Eu trabalho em Carajás, né, com exportação. E eu até acho que eu estudei no seu tempo aí. Meu apelido era o Trick-Trick. Estudava com o Pigoião, Zé Paiós.
Deixa eu te falar. Aqui em Carajás, eu tenho visto muito nos nossos grandes depósitos e nos principais alvos que são positivos com sondagem, sempre a presença constante de diques máficos mais novos, né? Mas, aparentemente, quando a gente começa a olhar direito as coisas, para mim, me parece, as pessoas não dão muita importância para esses diques, mas, aparentemente, eles entram em estruturas reativadas, né, mais antigas, e que possivelmente, às vezes, contribuem para a entrada de fluidos mineralizantes. Eu vi você colocando no final aí, alguns diques de direção, se não me engano, NW, SE e tal. Você vê isso também no quadrilátero, possivelmente rochas mais novas, mas preenchendo estruturas mais antigas? Anselmo, né? Anselmo. Anselmo, aqui no quadrilátero ferrífero, né, eu acho que a partir, né, desse mapa geológico, nós temos que mudar um pouquinho os caminhos, né, que levam, na realidade, à mineralização, tanto a mineralização de ferro quanto a mineralização de ouro, tá? Nós sempre baseamos, né, toda a mineralização baseada em falhas, né? A migração de fluido baseada em falhas, tá? O que eu vejo na realidade? Eu vejo que essa tectônica, né, esse modelo estrutural, na verdade, é um modelo estrutural de falhas de baixo ângulo, tá? Eu não consigo imaginar que essas falhas vão conectar, né, a zona de mineralização com a zona de geração de fluidos. Tá? Não vejo dessa maneira, tá? Muito pelo contrário. Tá? Eu vejo muita dificuldade, tá? Cada vez que fala assim, essa mineralização de ferro, que o fluido veio através das falhas. Mas qual é a falha que está presente na mina? Né? Qual é a grande falha? Porque o que tem, na realidade, são pequenas falhas, falhinhas que não tem conexão com a grande estrutura. Tá? Então, para a gente entender de fato, né, o controle da mineralização, nós temos que mudar um pouquinho o foco, né, de qual é essa estrutura que trouxe, na realidade, né, que conduziu, né, que buscou, na realidade, esse fluido e que conduziu esse fluido até a sua zona de atuação para gerar uma mineralização ou de ferro ou de ouro. Uhum. Né? Então, esse é o grande, eu acho que nesse momento, né, é o grande, digamos assim, foco, né, no quadrilátero ferrífero, tá? E por quê? Porque eu não vejo, né, estrutura de alto ângulo principal, né? Tem algumas estruturas de alto ângulo principal, mas essa estrutura de alto ângulo, né, principal, elas estão ligadas a grandes descontinuidades crustais, tá? E quais são essas grandes descontinuidades crustais? Tá? Conceitualmente, são essas descontinuidades que estão preenchidas por diques, conceitualmente. Uhum. Né? Então, se a gente pegar lá um dique, né, nesse enxame de diques no quadrilátero ferrífero, se nós soubermos, né, caracterizar qual é a direção, né, as direções, né, uma ou várias direções, né, que na realidade são dentro de um modelo, né, de crosta, né, crosta superior, crosta inferior, né, que tem uma ligação com o manto, né, são os diques verticais, né? Mas nós não temos no quadrilátero ferrífero nenhum estudo mostrando qual é o feeder, né, o alimentador principal. Perfeito. Nós não temos isso, tá? Eu tenho algumas ideias, tá? Mas nós não temos, né, cartografado, mapeado, né, onde é que estão esses diques que correspondem, na realidade, ao feeder esse enxame de diques que nós temos no quadrilátero ferrífero, tá? Eu sei onde é que está, né? Está exatamente debaixo da barragem do Fundão, tá? É um feeder importante, né, que não tinha sido cartografado, né, no mapa do DOR, tá? Então, esse é um ponto. Outro dique,
é o DIC que está associado à falha de cata branca, tá? Segundo. Tá? E tem outros, né? Então, se a gente olhar essas grandes descontinuidades, essas são as grandes descontinuidades crustais, né? Elas, sim, de fato, né, elas vão conectar, né, zonas, né, bastante distantes do quadrilátero ferrífero e podem conduzir, na realidade, esses fluidos que se aportam aqui no quadrilátero ferrífero e que se esparramam, né, a partir delas, né, dessas descontinuidades, para regiões propícias, né, logicamente aí tem que ter outros controles, né, para que a mineralização se processe, mineralização, né, com viés hidrotermal, hipogênico, né, e também, né, do ponto de vista supergênico também, é uma composição supergênico e hidrotermal, né, mas precisa ter estrutura. Se não tiver estrutura, você não vai ter uma mineralização de porte. Não, perfeito, eu concordo com você. A questão, o DIC em si, né, a direção dele, ele não é a zona principal de mineralização, né? Mas eu acho que a gente tem que entender essa conexão, né, porque a mineralização não está na direção dos DICs, os DICs são ortogonais. Mas a gente tem que entender essa conexão. Como você disse, ele pode conectar lá embaixo. O movimento transpressivo Carajás corta também uma estrutura mais antiga, que são a direção desses DICs. E isso é que a gente tem que entender, né? Certo. Mas legal, eu espero que um dia você dê um pulo aqui em Carajás para a gente fazer um campo aqui. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Nós estamos fazendo um trabalho com o Marcos Pira aí. Beleza. E com o Henrique Albiati também. Obrigado e, mais uma vez, parabéns aí pelo grande trabalho. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? E são muitos agradecimentos aí no chat, né? Muitos elogios. Eu tenho que agradecer aí a possibilidade, né, de fazer mais uma comunicação, né, a respeito do que nós conseguimos compilar, né, em termos de avanço, né, no quadrilátero ferrífero. Eu acho que isso é bom para a exploração, né, bom para a academia também. Eu acho que rejuvenesce, né, as ideias, né, e quem sabe com essas novas ideias, né, a gente consiga alcançar um patamar aí em termos de exploração a um nível melhor do que nós estamos, né, e também do ponto de vista acadêmico, né, não só na estratigrafia, mas também na estrutura, né, do quadrilátero, que não é uma estrutura simples, né, é uma região pequena, né, mas uma estrutura extremamente complexa, né. E, mais uma vez, eu ressalto, né, da importância de a gente fazer estudos, né, geométricos e cinemáticos, principalmente cinemáticos, né, no perfil da estrutura, no plano de simetria da estrutura. Tá? Com certeza, o plano de simetria da estrutura não está paralelo à lineação de estiramento mineral. Com certeza. Tá? Então, isso é extremamente importante e nós temos, né, atingido, às vezes, equívocos, né, com relação à questão do conceito de lineação de estiramento mineral. Lineação de estiramento mineral é um conceito geométrico e não um conceito cinemático. Né? Ela não tem, na sua gênese, né, ela não tem, né, a ideia, né, de que a lineação de estiramento mineral ela tem, né, uma gênese implícita ali, que é, ao longo dessa linha eu tenho transporte tectônico. Isso não é verdade, tá? Eu tenho enfatizado isso bastante, né, e eu vejo que, na realidade, esse conceito, né, cada vez mais está impregnado, né, a nossa geologia, né? Isso pode levar aí a equívocos fundamentais. Né? Então, olhar no perfil da estrutura, olhar no plano de simetria, né? E entender que a alineação mineral não é
a linha que vai fornecer, né, o plano de simetria. Né? Não vai ser. Ela é uma outra linha, que é a linha de interseção. Né? Não só na interseção da xistosidade com acamamento, mas também na interseção da foliação S com a foliação C. Então, eu acho que esse é um recado, né, extremamente importante que eu tenho tentado disseminar entre os estudantes de geologia. Uhum. Isso é muito importante, né, Sam? Porque quando nos diversos trabalhos de campo que a gente fez, né, ali na região de fábrica, muitas vezes essas regiões que a gente tem polideformadas, né, nem sempre é tão claro no campo, né, esse conceito. Então, é importante enfatizar isso mesmo. Principalmente no quadrilátero, né, que está tudo muito apertado, né? Então, se a pessoa não tiver realmente um método, né, um conceito muito bem balizado, né, muito bem fundamentado, não consegue desvendar, né, a geometria e nem muito menos a cinemática, né, as estruturas do quadrilátero. Né? Então, quanto mais ampla a estrutura, mais simples, né? Mas não é o caso do quadrilátero ferrífero e o Carajás também está demonstrando também problemas de mesma natureza. Ok, Sam, agradeço imensamente a sua participação. Realmente esse trabalho ele é grandioso e é sempre bom te ouvir, né? Porque são muitos conceitos novos e a gente vai cada vez amadurecendo mais o nosso conhecimento, né? Eu acho que para quem é Vale, né, o mapa ele já está disponibilizado no GIS Mineral. Para quem não é Vale, tem aquele site, né, do Estudos Sim. Avançados do Quadrilátero Ferrífero, onde é possível baixar todo o projeto, né, como só o PDF, por exemplo. Toda a base de dados, né, do ArcGIS está disponível lá. Não só a base de dados, mas também todas as figuras, né, que compõem, na realidade, o mapa geológico, né? Figuras em CorelDRAW, tabelas de cores, né, a base de dados estruturais, a base cartográfica, né, está toda disponível lá, para ir melhorando, para ir atualizando, né, modificando, né, à medida que você tem aporte de informações, né, coisa que no passado nós não tínhamos, né. Então, trabalho de cartografia, né, ficou muito facilitado, né, em função dessas novas tecnologias, né, principalmente o ArcGIS, né. Isso. Facilita demais o trabalho, né. Mais uma vez, né, obviamente, eu queria convidar todos, né, para o lançamento desse mapa, do livro também, né, o lançamento do mapa não, né, o lançamento do livro, que vai acontecer aí numa live que está programada aí para 30 de setembro, né, muito provavelmente essa data aí, tá? Então, todos estão convidados e eu gostaria de, né, mais uma vez, tanto quanto possível, né, externar, na realidade, o agradecimento, né, a todos os estudantes de geologia que participaram, né, desse projeto, mapeando, né, quadrilátero ferrífero na escala para 10 mil, várias experiências, né, fantásticas, né, que nós tivemos, né? São mais de 150 TCCs, né, trabalho geológico, né, que nós conseguimos desenvolver nesse projeto. E na realidade, né, esse trabalho não para aqui, né? É o início de um aprimoramento constante ao longo do tempo aí. Tá bem? É isso mesmo. A Mara pediu o endereço, eu já coloquei aí, que é o endereço do site dos Estudos Avançados. Agradecemos a participação de todos, a gente teve aí, em um momento eu olhei, acho que cerca de 70 pessoas, fora as que não puderam participar devido ao conflito de agenda, né? Sim, sim. Né? Então, agradecemos imensamente a participação de vocês e principalmente a sua, Sam. Obrigado. Nos vemos aí no dia 30, né, na live. Estamos no dia... Tá? Então, tá bom. Grande abraço. Ok, então, um abraço para todos aí. Muito obrigado.
Valeu, Samu, até mais.